versículo 27 diz assim: e estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Curva a sua cabeça um instante, feche os teus olhos, e eu quero que você ore e peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença que está aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio, por aquilo que eu sei que o Senhor está fazendo, que o Senhor ainda vai fazer. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença, e eu oro nessa hora, Pai, para que a tua palavra que é viva e eficaz, ela possa nessa noite nos trazer vida e mudar a nossa sorte e mudar a nossa história. Tira, Senhor, dos ouvidos espirituais toda trava, todo impedimento, tudo aquilo que atrapalha essa palavra de penetrar no espírito. Pai, como mesmo diz em Hebreus 4, que essa palavra é poderosa para ir até a divisão da alma e do espírito, e que essa palavra hoje, ela vá até este ponto em cada um de nós, produzindo, Pai, a transformação que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Eu sei, Senhor, como promessa da tua palavra, que diz no livro de Isaías, no capítulo 55, que a palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia, mas ela cumpre todos os propósitos para o qual ela é liberada. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que essa palavra cumpra e nas nossas vidas, na vida de cada um de nós hoje, os propósitos para os quais ela está sendo liberada do teu altar. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos receber do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Coloca a sua mão no seu coração, querido, e declare assim comigo: Senhor meu Deus, nessa noite eu estou com o meu coração aberto para ouvir e para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem aqui já está lendo a história de Abraão? Eu amo a história de Abraão, e quanto mais eu leio, mais o Espírito Santo me ministra na história desse homem. E hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho a respeito desse Abraão, que ainda se chamava Abrão na época. Eu quero compartilhar um pouquinho com você a respeito desse homem antes dele ter recebido o chamado de Deus. A gente sempre começa a falar de Abraão a partir do capítulo 12, Disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela. A gente sempre começa por lá, mas nada do que está escrito na palavra de Deus está escrito à toa. E esses últimos versículos do capítulo 11 que nós lemos aqui, existem coisas que identificam para nós a respeito da vida de Abraão, que nos trazem um pano de fundo da vida desse homem antes dele ter sido chamado por Deus. Se você voltar um pouquinho aqui comigo, no versículo 26, 27, ele começa contando a respeito da descendência do pai de Abrão, que foi Terá, E aí fala a respeito dos filhos. E aí logo no versículo 28, ele já aparece com uma fatalidade. Dos 3 filhos, um deles, que se chamava Harã, morreu. No versículo 28 ele já começa dizendo isso, que na terra onde eles moravam, em Ur dos Caldeus, aquele homem morreu. Eu imagino
qual possa ter sido a dor de Abraão, da família, em vivenciar aquela situação de uma perda de um ente da família. Quem aqui já viveu essa experiência de perder alguém no seio da sua casa, sabe um pouquinho como foi essa dor, como foi esse momento para a vida de Abraão, e não somente para a vida dele, mas para toda a família. Porque às vezes existem situações na nossa vida que elas não têm uma explicação lógica, que eu possa dizer, falar, Deus, senta aqui e me explica por que isso aconteceu. Existem situações que elas não têm hoje, talvez terão no futuro, mas a promessa da palavra de Deus em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja vivendo situações, atravessando fatalidades como Abraão viveu com a sua família. Você tenha chegado até aqui mesmo se perguntando, Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? E Abraão era esse um pouquinho desse homem, era isso que estava na alma dele quando Deus encontrou com ele. Sabe, queridos, Deus ele não precisa do mais forte, do mais poderoso, do mais influente, mas ele pode pegar um homem com o seu coração ferido, entristecido e magoado, e transformar aquele homem num grande patriarca, como ele fez com Abraão. Eu quero compartilhar hoje com você a respeito dessas dores, porque existem situações que elas vêm e provocam em nós realmente dores, mas com o intuito de nos fazer mais fortes. Essa situação que você possa estar atravessando hoje, as situações que nós passamos na nossa vida, e que aparentemente elas têm uma aparência de morte, elas têm um jeito de que vai trazer destruição. Lá em João capítulo 11 nós vemos a história de um homem chamado Lázaro, que ele morreu, e era um grande amigo de Jesus, e os discípulos, eles vieram até Jesus esperando de Jesus alguma coisa, e agora, essa situação, ele está morto, e Jesus virou para aqueles discípulos, e a única resposta que ele deu, essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E eu quero dizer, querido, as tuas lutas, as tuas dores, as tuas dificuldades não são para a tua morte, não são para a tua destruição, não são para acabar com tudo, mas é para que a glória de Deus seja revelada na sua vida, em nome de Jesus. E Abraão atravessou aquele momento de perder o irmão, e a dor foi tão grande. Vem comigo no texto. Olha aqui no versículo, a partir do 29, eles decidem pegar a família, e no 31 termina essa história, e decidiram sair daquela cidade aonde eles moravam. Eu imagino que a dor de conviver na casa aonde viveu Arã, a dor de conviver com as pessoas, chorando o luto daquele homem, para eles devia ter sido algo tão terrível, que eles falaram, a gente precisa sair daqui. E eles mudaram para uma outra localidade, para tentar fugir daquela dor, para tentar fugir daquela situação, daquele choro, daquele luto. E o texto diz que eles foram para uma cidade, vem aqui comigo, verso 31, diz que ele pegou toda a família e saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. E eles vieram, o texto diz, até Arã, e habitaram ali. Eles saíram de Ur dos Caldeus, fugindo daquela dor, fugindo daquela situação, porque muitas vezes existem momentos em que a fuga parece o melhor caminho. E eles fugiram, e eles chegaram numa cidade, e eles dominaram aquele território,
Mas a dor que eles carregavam da perda daquele homem, Arã, foi tão grande que eles deram para aquela nova cidade onde eles entraram o nome de Arã. E isso nos ensina que não adianta nós fugirmos das nossas lutas. Às vezes nós olhamos para as situações e quem dera que passasse esse tempo logo, que passasse esse momento, que isso acordasse amanhã e mudou tudo. Mas não adianta pular essa etapa. Não adianta pular a etapa dessa luta que você está vivendo. Não adianta pular, porque se você vai chegar lá na frente, e para o território que você vai conquistar, você vai dar para ele o nome da sua dor. Eles saíram de uma terra e viajaram, não foram de um bairro para o outro. Eles saíram de uma terra e foram até outra. E quando chegaram nessa outra terra, o nome que eles deram foi o nome da dor. Arã. Foi o nome daquela perda. Foi o nome daquela pessoa que eles estavam sentindo falta. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer dizer para nós, para retirar do nosso coração todo sentimento de fugir das nossas lutas, todo sentimento de tentar fugir das tuas feridas, das tuas dores, porque o tempo não vai fazer você esquecer disso. Mudar de cidade, mudar de casa, mudar de localidade não vai fazer você esquecer dessa situação. Mas existe um propósito de Deus no meio dessa luta. Existe um propósito de Deus no meio dessa situação que você está enfrentando. Existe um propósito de Deus, e você pode olhar hoje e não entender, e você pode tentar pedir explicações para Deus, senta aqui do meu lado e me explica, e não ter explicação, mas existe um propósito, e você precisa atravessar por essa situação. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para não fuja. Fala para outra pessoa, fala não fuja. Não fuja, querido. Abraão tentou fugir, levou a família toda, mas saiu carregando a dor. E não é essa a promessa que Deus tem para você. O que tem que te seguir não é a sua dor, não é o seu choro, não é o seu sofrimento, não é o seu lamento, mas lá em Deuteronômio 28 diz que o que vai nos seguir são as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é que precisam te seguir, e por isso Deus quer que você atravesse essa situação, porque você vai sair dela mais forte. Só que aí a gente olha para a história de Abraão e vê ele fugindo de uma dor, fugindo daquele luto, daquele sofrimento. E aí vem comigo no versículo 32, o versículo 32 termina dizendo: e morreu Terá em Harã. Você imagina 2 mortes numa mesma família, num espaço tão pequeno de tempo? Eu lembro que há alguns anos atrás, num espaço de 2 anos e meio, na minha família nós perdemos a minha avó, e 2 anos e meio depois, o meu tio, um dos que eu era mais apegado. E eu me lembro que depois do sepultamento do meu tio, eu falei: Deus, eu não tenho estrutura para perder ninguém nas próximas décadas, porque dói demais. Você imagina como estava Abraão, querido, depois de ter enterrado um irmão, alguns anos depois, porque acredita-se que Abraão ficou ali em Harã cerca de 4, 5 anos. Então, no intervalo de 4, 5 anos, foi o tempo dele tentar se recompor daquela perda. Ele perdeu o pai. Num contexto onde o pai era o patriarca da família, era quem dava todas as ordens. Você vê Abraão como um homem casado já com a sua esposa, mas o pai decidiu sair da cidade e ele foi junto, porque era o patriarca quem dava as ordens. E depois de ter enterrado um irmão, Abraão se depara com mais uma dor, com mais uma ferida: perder o pai, perder o patriarca, o chefe, a voz de comando, a autoridade da casa, aquele que com certeza para ele era um espelho, era uma referência.
E só quem perdeu alguém muito amado consegue entender a dor que Abraão sentiu de depois de 4 ou 5 anos enterrar o seu pai. E você pode estar olhando para mim e falando: apóstolo, mas eu vim hoje no culto de domingo à noite para ouvir todas essas tristezas de Abraão. E eu quero compartilhar, eu estou compartilhando com você essa história, para você ver que você não é o único que passa por lutas. Porque às vezes a gente acha que é só com a gente, né? Não, é só comigo, que dá uma coisa errada, daqui a pouco já dá outra de novo. E aí posta lá no Facebook, né, se sentindo para baixo, como se fosse só com a gente. Mas aí nós olhamos para Abraão, um homem que Deus transformou ele no pai da fé, o nosso patriarca até hoje, e nós encontramos esse homem com o seu coração cheio de dores, com o seu coração cheio de feridas, mas ainda assim Deus pôde transformar aquele homem num homem que é reverenciado até hoje pelas 3 maiores religiões do mundo. Reconhecem o grande homem que foi Abraão. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Talvez você esteja do lado de alguém que está enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades. Mas olha para ela, dá um sorriso para ela e fala assim: Deus vai mudar o teu deserto. Deus vai mudar o seu deserto. Não é só com você que acontece. Não é só na sua vida que dá tudo errado. Não é só com você que atravessa tantas lutas assim. Abraão viveu essa experiência. E foi assim que começa o versículo 12. Se você entrar no capítulo 12, é assim que estava a alma de Abraão. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, existe uma cura de Deus para ser derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Eu vou dizer novamente, que eu acho que você não entendeu direito. Existe uma cura de Deus para ser derramada sobre as nossas vidas hoje. Existe uma cura de Deus para você. Existe uma cura de Deus para mim. E para nós recebermos essa cura, olhando para essa história de Abraão, a gente precisa entender em primeiro lugar que nós não podemos fugir do nosso passado. Por mais que ele doa, por mais que você sofra com ele, por mais que ele possa ter sido terrível, existe uma história de Deus sendo escrita através de mim e de você. Sabe a Bíblia? Alguém pode dizer: a Bíblia não foi escrita por homens, foram os homens que escreveram. Mas eu tenho certeza que se ela fosse realmente uma inspiração humana, ela com certeza ocultaria todos os erros e todas as falhas dos homens. Quando você estiver lendo a história de Abraão, você vai ver que Abraão falhou, que Abraão errou. Nós temos depois, mais à frente, Davi, que foi um grande rei, o maior rei que a nação de Israel já viu até hoje. Ele também errou. A Bíblia não oculta nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma queda de nenhum homem, de nenhuma mulher. Porque através, mesmo daquela queda, existe uma história de Deus sendo escrita. Existe uma história de Deus sendo escrita na sua vida e através da sua vida. Hoje você pode olhar para trás e chorar e sofrer, né? E ligar o Pablo lá e entrar na sofrência. Pode dar sim hoje quando você olha para o seu passado, né? Mas para que nós possamos receber a cura de Deus, a cura que Deus tem para nós, em segundo lugar, querido, nós precisamos fazer as pazes com o nosso passado. O seu passado não é seu inimigo. O seu passado não é seu inimigo. Eu cheguei até esses dias próximos agora, brigando feio com o meu passado.
E eu estava semana passada preparando a palavra para ministrar na abertura dos 12 dias. E eu estava preparando a palavra e Deus começou a me dar essa palavra. E essa palavra começou a me curar. Nós precisamos fazer as pazes com o nosso passado. O seu passado não é seu inimigo. O seu erro não foi seu inimigo. O seu pecado não foi seu inimigo. Nós não estamos mais no tempo da lei. Se ler o Antigo Testamento, você vai ver homens morrendo por causa do seu pecado, povos sendo destruídos por causa do seu pecado. E Deus olhou para aquela situação e Ele não ficou satisfeito com aquilo. E aí lá em João 3,16, o apóstolo João escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu fico imaginando João recebendo inspiração de Deus para escrever esse texto. Se você for buscar em outras versões, em outras traduções, em outras línguas, nenhuma delas foi escrito um tamanho desse amor. Não tinha como expressar com uma palavra, em qualquer língua que fosse, o tamanho desse amor. E aí nós temos na nossa tradução: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão imensa, que quando Ele olhou para o sofrimento do homem, Ele falou: não posso ficar parado com isso, eu não posso ficar calado, eu não posso ficar imune diante disso. E o texto continua dizendo que Ele enviou o seu único filho. Quem aqui tem um filho único? Ana Marlene tem um filho único. Imagina entregar um único filho. Se por alguém que vale a pena entregar o único filho já ia ser muita coisa, imagina, dona Marlene, entregar o vinho por gente que odiasse a sua mãe. Esse foi o tamanho do amor de Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, querido: pare de sofrer com o seu passado, porque existe uma porção de graça de Deus para ser derramada sobre a sua vida. E a graça é o favor imerecido de Deus. Receba essa graça de Deus sobre a sua vida, que perdoa os teus pecados, que purifica o teu passado e que hoje te dá uma nova visão para o teu futuro. Mas Abraão precisou se desprender daquilo. E para nós vivermos essa cura de Deus, para nós precisamos nos desprender do nosso passado. Tem gente que sai carregando o passado por onde vai, como fez Abraão. Mudou de território, chegou num lugar novo, mas deu para aquela localidade o nome do passado, o nome da dor, o nome do sofrimento. E você entra num novo relacionamento, trazendo o passado do relacionamento anterior. E você entra num trabalho novo, trazendo o passado daquilo que você viveu na outra empresa. E você entra numa igreja, trazendo o passado daquilo que você já viveu em outra igreja. Nós precisamos nos liberar. Isso é uma decisão minha, é uma decisão sua. Não vai ser o Espírito Santo que vai tirar de você. Você precisa decidir ser livre do seu passado. Você precisa decidir ser livre. Pare de se condenar, pare de se acusar, pare de ficar voltando no seu passado. Para que lembrar? Para que lembrar? Jeremias diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 21: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Imagina que o livro de Lamentações, o que você espera de um livro chamado Lamentações? Não foi à toa que Jeremias era chamado do profeta chorão.
Ele chorava, ele lamentava a situação de Israel, aquilo que o povo estava sofrendo, mas no meio de toda aquela lamentação, ele pôde escrever esse texto dizendo: eu não quero trazer à minha memória o meu sofrimento, eu não quero trazer à minha memória aquilo que está dando errado, eu não quero trazer à minha memória aquilo que já deu errado, eu quero trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança. Será que hoje você pode, querido, decidir ser livre do seu passado? Falar: não, a partir de hoje eu não vou mais lembrar do que aconteceu. Podem vir até pensamentos, o diabo pode trabalhar para tentar te fazer voltar para esse passado, mas eu não vou mais ficar sofrendo do que passou. Eu não vou mais ficar me lembrando do que passou. Eu vou trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode trazer esperança para você hoje, no meio dessas situações que você está vivendo? O que pode trazer esperança para você? Feche os teus olhos por um instante. O que pode trazer esperança para você? Queria que por alguns instantes você pensasse nisso. O que pode te trazer esperança hoje? Talvez o que possa te trazer esperança seja lembrar de uma vez que Deus respondeu a sua oração. Talvez o que possa te trazer esperança seja lembrar de milagres que Deus já fez na sua vida e saber que se Ele fez no passado, Ele vai continuar fazendo ainda hoje. Talvez o que possa te trazer esperança seja olhar para o futuro e crer que Deus pode fazer coisas novas na sua vida. O que é que pode te trazer esperança? Enche os teus pensamentos disso hoje. Enche a sua alma disso hoje. Enche, querido, o seu coração disso hoje, desses pensamentos que podem te trazer esperança. Enche o teu coração disso hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E em quarto lugar, para nós terminarmos, para nós recebermos essa cura de Deus para nós, nós precisamos tomar posse do chamado que Deus tem para nós. Deus tem um chamado para você. Diz para esse irmão que está do seu lado: fala: Deus tem um chamado para a sua vida. Levanta sua mão e fala assim: Deus tem um chamado para mim. O chamado de Deus para você é diferente da pessoa que está do seu lado. O chamado de Deus para a sua vida é diferente da pessoa que está aí na sua frente, atrás de você. Imagina se Deus chamasse Abraão, falasse: olha, Abraão, aqui no início do capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar. E Abraão começasse a olhar e falar: não, como é que vai fazer isso comigo? Senhor, eu só isso que eu perdi meu irmão, acabei de enterrar meu pai, minha família está destruindo, a minha esposa era estéril. Como é que eu vou ser esse homem que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai fazer alguma coisa? E quantas vezes nós discutimos com Deus para fugir do nosso chamado? Lá em Êxodo capítulo 3, 2 e 3, você vê a história de Moisés, que Deus foi chamar Moisés. Deus tinha um chamado para a vida de Moisés. E Moisés começou a dar milhares de explicações, de justificativas para Deus, para dizer: não, Senhor, eu não, usa outro, eu sou gago, eu não vou saber falar, não, eu não vou ter coragem. E nós usamos tantas desculpas como Moisés usou para fugir daquilo que Deus tem para nós. Tem gente aqui que já era para estar sendo usado poderosamente por Deus, mas que fica discutindo com Deus. Não, eu não. Coloca outro no meu lugar.
Mas aquilo que Deus tem para fazer através de você vai ser com você. Vou falar novamente, aquilo que Deus tem para fazer através de você vai ser com você, querido. Ele não vai colocar outro. Pode até insistir, bater, ele não vai colocar outro. Abraão, aliás, Moisés deu milhares de desculpas para Deus. Deus falou: tá bom, Moisés, você quer assim? Ele falou: olha, põe o meu irmão Arão para falar com o faraó, porque ele fala melhor, ele é mais capacitado que eu. E aí lá no texto você vê que Deus ele entrou meio que no joguinho de Moisés. Falou: tudo bem, você quer que seja ele? Vai lá, eu te envio. E ele fala. Aí quando você lê a história, nos capítulos seguintes, você vê que nenhuma das vezes Moisés precisou que Arão fosse falar com o faraó. Todas as vezes foi ele quem foi lá, foi ele quem falou, foi ele quem trouxe a palavra de Deus, porque Deus não usa outro, Deus não coloca outro no nosso lugar, Deus não coloca outro no seu lugar. Você caiu, ele te restaura para te levantar, para usar você. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, porque você está diante de alguém que Deus vai usar poderosamente. Olha para ele, querido, você não tem vergonha não. Ponta o dedo assim para ele e fala: Deus vai te usar poderosamente. Levanta sua mão para o céu e fala: Deus vai me usar poderosamente. Mas fala de novo com uma voz assim de quem crê, vai lá: Deus vai me usar poderosamente. Amém. Existe um chamado de Deus para a sua vida. Existe algo que Deus quer fazer em você e através de você. Porque através de Abraão, não fomos só nós, as gerações que vieram que foram abençoados. O primeiro a ser abençoado foi Abraão. O primeiro a ser transformado foi Abraão, que estava chorando as perdas da sua família, mas daqui a pouco ele já começou a visualizar: eu vou ser o pai de uma grande multidão. Ele estava chorando as derrotas quando Deus encontrou ele, mas daqui a pouco ele já estava enfrentando reis, lá no capítulo 14, e vencendo e conquistando territórios, e tomando posse daquilo que Deus tem para ele. Querido, abra hoje o seu coração para o Senhor, abra hoje o seu coração para o Senhor, porque existe um bálsamo de Deus para ser derramado sobre você, para curar a sua vida e para te levantar, para viver todos os propósitos de Deus para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloque de pé no